Só quem tem o Tá, link é que tem acesso, né? Mesmo as minhas aulas, enfim, eu não compartilho. Eu deixo até no Moodle algumas aulas minhas, mas aí é para os meus alunos, enfim, é algo muito particular, tá? Então, eu quero te deixar bem tranquilo. E, de qualquer sorte, também, tua identidade está preservada, tá? Em nenhum momento vai aparecer teu nome e nem o nome da escola, tá bom? tá. E assim que eu concluir o artigo, que eu já estou com 80% dele mais ou menos alinhavado, aí eu compartilho com vocês também, tá bom? Tá bom. Então tá. Lobna, meu anjo, me diz uma coisa, eu vou te fazer algumas perguntinhas assim, mais a título de identificação, tá? Quantos anos tu tens? Eu tenho 25 anos. 25, tá. Como é que tu te autodeclara em termos de raça, Eu etnia? sou branca e sou Hum. particularmente assim, né? Tem uma pequena diferença, assim, da branquitude brasileira, porque eu sou filha de imigrante árabe. Por isso que eu tenho esse nome. Ah, ok. Mas branca. Uhum. Tu tem alguma religião? Não, não sou praticante, não. Uhum. Tá. Quanto tempo tu é professora já de ensino médio? De médio, vai fechar 2 anos agora. 2 anos. Professora, fica 2 anos, assim, porque eu comecei, fiquei 6 meses na primeira escola que eu tava, que era educação infantil. Daí, em seguida, já engatei no estado que eu tô dando aula pro médio. Tava dando aula pro médio, agora é só médio. Antes era fundamental e médio, agora é só médio. Aham. Então, uns E dois quanto, anos. ok. E quanto tempo tu tem ali na escola? Eu entrei no início do ano. Início desse ano. Então, vai fechar um ano agora, né? Uhum. Tá. Qual é o teu vínculo? Tu é concursada, contratada? Contratada. Contratada, ok. E tua escolaridade? Eu tenho mestrado, tenho a pós-graduação Isso tudo na artes? em educação. Ah, em educação. Tá. E a tua graduação foi em quê? Licenciatura em artes visuais. Artes visuais. Ok. Então tá, hoje, né? Hoje são, enfim, hoje é dia 18, né? 18, isso, 18 de novembro. Não, só para eu me situar aqui. Então tá, me conta um pouquinho da tua história aí como educadora, né? Por que que tu, a tua trajetória aí escolar, familiar, o que te levou a ser professora? Esses dias me deparei com essa pergunta, assim, não sei se chega a ser uma escolha tão consciente, assim, eu acho, quando tu é da classe trabalhadora. Tu vai vivendo, assim, vai pegando as oportunidades que rolam e eventualmente tu te depara com o fato de que tu tem que trabalhar para viver, né? Então, não sei o quão consciente é a escolha, assim, mas eu sou filha de professora de arte também, Uhum, então acho que algo ali daquele contexto me chamava, assim, né? Apesar de que quando eu lembro de mim na época era muito mais um estranhamento e até um afastamento do que uma vontade de seguir o mesmo caminho, assim, né? Porque eu via minha mãe trabalhando sempre muito cansada. Minha mãe sempre falou que ela queria, minha mãe é professora de arte também, né? Queria ser artista, não professora, assim, um discurso bem assim, mas ao mesmo tempo eu via ela sempre muito envolvida. uhum, Apesar de talvez sempre muito cansada, ela estava sempre inventando coisas, assim, muito implicada em estar presente naquele espaço e fazer alguma diferença, assim. Então, talvez seja um pouco isso que me guiou. E aí, assim, eu quando fui escolher o curso, assim, eu sabia que eu queria tentar entrar na URGS, fui um pouco pensando nas possibilidades que eu tinha para conseguir ingressar na URGS, assim, né? Por exemplo, tem cursos que têm uma nota de corte altíssima, assim, né? Então eu não fui por esse caminho. E aham, também acho que nem seria a minha vontade. Sempre fui mais, sei lá, me relacionei mais com as humanidades, daí eu gostava muito de arte, sempre gostei de arte, sempre, sei lá, me entendi enquanto artista, assim. Ingressei no curso, licenciatura, porque minha mãe falava assim, pelo menos o curso é o mesmo, você vai ter mais oportunidade de trabalho, assim, eu, tá, ok, né? Escolher licenciatura não é tipo, obrigatoriamente você vai ser professor, né? Eu entendia isso. Até que no curso eu me deparei com várias professoras maravilhosas, assim, que fizeram eu realmente
ver muito sentido, assim, na coisa toda Uhum. e querer seguir esse caminho, pelo menos por agora, assim. O Ah, que legal. E o que que tu mais aprecia na docência? que eu mais aprecio? Tu mais gosta? O que eu mais gosto, assim, tipo, em dar aula, Não sei, na docência como um todo. como um Condição de todo, professora. de pensar. Eu gosto muito da sensação de que o meu trabalho faz alguma diferença no cotidiano de pessoas que talvez não teriam acesso a determinada informação, assim. Então, isso para mim é uma sensação muito boa, isso é uma coisa que faz eu me sentir bem, faz eu sentir que eu, enfim, né, bem aquela coisa de da romantização, assim, mas que ela é real, assim. Que a gente sempre brinca, né? Não é pelo dinheiro. Tipo, não é pelo dinheiro. É que outras coisas são essas, né? Se não é o dinheiro. Eu acho que Uhum. essa sensação, assim, que dá de ver seu trabalho fazendo diferença, uma diferença muito positiva na vida das pessoas, e principalmente no contexto da educação pública, assim. Uhum. E eu gosto muito também também outro clichê de ser um eterno estudante, assim. Eu gosto disso. Eu gosto de um trabalho que faz eu ter que me atualizar constantemente, Uhum. assim. Que te desafia. Isso é uma coisa que me interessa, assim. Uhum. Tá, e o que que tu, na condição de professor, o que que mais te incomoda? O que que tu não gosta? Então, não gosto. Eu não gosto das burocracias. Por exemplo, eu não gosto. Apesar de entender que elas são necessárias, né? Mas estou sendo só respondendo assim o que me vem na Uhum, cabeça. uhum. Que essa é a proposta, né? Isso, aliás, não tem certo e errado aqui, é o que tu pensa e tá tudo bem. Eu estou pensando assim, o que que vem de primeiro, assim. O que que eu menos gosto? Hoje em dia, atualmente, o que eu menos gosto é colocar nota no aplicativo. Hum. Nossa senhora, que coisa chata. E não tem nada a ver com o que eu faço em sala de aula, eu trabalho por projeto, então eu não gosto dessa falta do que o sistema, principalmente no estado, tem tipo, de acolher maneiras diferentes de dar aula, assim. Apesar de que eu entendo, né? É uma rede, a gente tem que, de alguma maneira, avaliar esses alunos, isso tem que estar registrado, né? Isso tudo eu sei que é importante, mas às vezes eu sinto que, tipo, eu faço um projeto que não pode ser mensurado de 0 a 10 às vezes. Eu queria que fosse outra maneira, assim, e no Estado não tem essa possibilidade, assim, isso não é algo para se conversar, parece, só está ali estabelecido. E aí eu tenho que viver colocando notas para coisas que eu não acho que cabe notas, né? Uhum, Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. E eu acho que também é uhum. uma particularidade da aula de arte, assim. Eu não gosto mais também. Do meu salário. Queria um salário mais alto. A Uhum, desvalorização, assim, como um todo, né? O fato de que ninguém mais sonha em ser professor, né? uhum. Falo até um certo olhar de pena, às vezes, quando eu falo, eu sou professora, filha de professora, todo mundo fica assim, ai, sério. Dos alunos, né? Os meus E, a, alunos não. aham. E Pode e a falar. propósito, depois até sobre essa questão da nota aí, eu, ao final, se a gente tiver tempo, até faço um comentário, tá? Mas eu queria, Uhum. tá, a propósito dessa questão de ser professora, né? Qual é a tua perspectiva, assim, de futuro profissional? Perspectiva de futuro profissional. Eu me vejo, eu sinto que o caminho que eu estou querendo fazer agora, e que eu também já experimentei um pouco na pós-graduação, formação de professora, assim, eu gosto muito dessa área. Uhum, Então, isso daí ser professora no ensino superior, assim, né? Isso é uhum, uma meta, assim, né? Mas aham, algo também que eu entendo que leva muito tempo, então também não estou com pressa, até porque eu acho que eu já fiz tudo com muita pressa, uhum. não tem como já Mas você é engatar jovem muito. também, né? Exato, exato. Eu acho que eu já fiz tudo muito rápido. Então agora, tipo, viver um pouco, até porque eu acho que para ser um bom professor de professores, tu tem que ter vivido bastante a escola, assim. Uhum, Então, isso é uma meta, assim, profissional. E também, tipo, ser concursado, eu acho, né? Agora eu tô num processo seletivo, assim, então sair do contrato é que dá
um certo medo, assim, apesar de que a gente sabe que a rede estadual ela é 60% composta por contratados, assim, né? Então a gente é a base da rede, mas eu almejo sair dessa situação, assim. Uhum, ok. E ali na escola, me fala um pouquinho do funcionamento da escola, sobre as condições da escola, né? Condições de trabalho, espaços, equipamentos, recursos, os professores, as disciplinas, enfim, os setores de apoio, em síntese, né? E tu pode dizer como é que é trabalhar ali na escola? Em síntese, os recursos. Os recursos, enfim, como é que é a interação com os estudantes, as reuniões, a tua relação com os setores da escola, a direção, orientação, eu não sei se é supervisão, coordenação pedagógica, né, que tem ali, A supervisão. a supervisão. Uhum. Olha, eu gosto muito de trabalhar ali onde eu trabalho. Também acho que é por isso que eu tô tranquila, assim, porque muita gente que, né, acha que o Estado, enfim, né, é uma das redes que paga menos, assim, né? Então, normalmente as pessoas Uhum. não, né, querem, ah, se eu puder ir para o município, eu vou para o município. Eu não tenho esse desespero, assim, eu gosto do meu trabalho, eu gosto muito dos meus colegas de trabalho, eu gosto da minha supervisão, eu gosto da minha direção, assim, eu sinto que é uma galera muito bem preparada, que acolhe muito, assim, as demandas dos professores, as demandas dos alunos, dentro do que pode, do que dá para fazer, assim. É um espaço que eu gosto de trabalhar, assim. Em termos de estrutura também, eu acho que a minha escola ela é um pouco diferenciada, assim, em relação a outras escolas do estado. Eu já fui em algumas, assim, conheço um pouco a realidade, não como professora, mas já conhecia as escolas, assim, né? E a gente tem, tipo, sei lá, ar-condicionado em todas as salas de aula, assim, sabe? Isso é uma super coisa, assim. Uhum. Tem vários laboratórios de informática, tem projetor. Agora os projetores estão meio ruinzinhos. Mas tem essa estrutura, assim. A gente não tem uma abundância de material disponível. Isso, para minha área, é difícil, mas eu também não esperava uma realidade muito diferente disso. Quando a gente vai Uhum. trabalhar, a gente já, né, na rede pública, a gente sabe o que nos aguarda, assim. A gente não está esperando chegar lá e ter um monte de tinta nos aguardando. Isso não vai acontecer. Uhum. Mas me diz mais um ponto aí para eu falar, que eu me perdi. Não, mas era basicamente a tua relação com os teus colegas, né? Enfim, setores de apoio, né? Tu tem tempo para planejamento? Tem tempo de planejamento ali que tá previsto, né, na carga horária do professor. Eu Aham. sinto que eu tenho esse tempo, sim, Tu trabalha quantas horas? 20, 40? 35. 35. E dessas 35, quantas é em sala de aula? Eu dou, eu tenho 25 turmas, eu dou um período, 30 horas são aula e 5 de planejamento. E 5 de planejamento. Tá. E tem reunião de professores na escola? Tem reuniões normalmente na parada pedagógica. Na rede estadual isso acontece, assim, Uhum. normalmente é trimestral a parada pedagógica, é o momento que a gente se alinha um pouco, que a supervisão faz alguma fala, enfim, que a gente dá uma alinhada nas coisas, vê o que a gente quer para o próximo trimestre, coisas assim. E tem os Uhum. conselhos de classe, os pré-conselhos, né, que a gente discute aluno por aluno e tal. Tá. Agora, a gente tem uma carga horária prevista de reunião por área, que a gente acaba não fazendo sempre. São momentos mais pontuais. Para mim, não faz muita diferença, porque a minha reunião por área é com o professor de educação física e do português. Que às vezes, né, rola fazer um projeto ali Aham. interdisciplinar, mas de modo geral, sei lá, às vezes não dialoga muito assim. Então, eu gosto dos meus colegas de trabalho, mas eu sinto que fazer projetos assim interdisciplinares é muito mais tu criar uma relação com professores que tenham um entendimento de educação, uma visão de mundo parecida com a tua, do que uma afinidade na disciplina necessariamente, assim. Porque Uhum. isso que cria. Essas reuniões de área, qual é a periodicidade delas? Ah, sei lá, uma vez por trimestre também. Uma vez por trimestre? Tá, então, Ah, a parada pedagógica tem essa parte mais, só ver se eu entendi, né? Tem essa parte mais geral, que a supervisão faz uma fala, alguma.
né, algumas Uhum. questões mais gerais, me parece, e vocês aí têm um tempo para se reunir por área, é isso? Isso, isso. Tem uma carga horária prevista maior, tipo, no papel. A gente faz menos, isso é uma decisão da escola, assim, de deixar a gente um pouco mais livre. Aham, tá. Bom, deixa eu te Só perguntar, mas explicar, na teoria é semanal, tá? Essa reunião por área deveria ser semanal, na teoria. Então, tu pensa, deveria ser 2 períodos por semana. E daí é uma decisão da escola deixar a gente dar uma respirada, porque, enfim, é uma uhum, demanda alta de trabalho. tá. Uhum. Então, acaba, dentro daquelas 5 horas, 2 seria para reunião diária, é isso? Não, é Não, mais, é a mais, então. é um pouco a mais. Essas informações, de cabeça é um pouco difícil para mim, assim, eu posso, de repente, dar uma olhada para ti depois, Não, não, tudo porque bem. eu não sei. Eu só tô tentando entender, mas é mais. A minha preocupação é mais ver o que que tu vive mesmo ali de reunião, enfim, né? Tem outras reuniões com o coletivo dos professores? Não, ou são só esses momentos, assim? São só esses momentos. É. Tá, então essa reunião semanal não acontece, né? Não, Não. ela acontece, se eu consigo pensar, assim, parece Tá, uma vez, 2 vezes por trimestre, assim. uhum. Tá, essa reunião semanal que deveria acontecer, ou que está no papel, enfim, ela é a proposta da SEDUC ou é da escola? Da Seduc. É da SEDUC. Tá, ok. Uhum. Muito bem. Me diz uma coisa, vou falar um pouquinho sobre o ensino médio, tá? O que que vem na cabeça, o que que tu pensa, qual a primeira imagem que vem quando se fala para ti sobre o novo ensino médio? A primeira imagem que vem na minha cabeça com o novo ensino médio. Nossa, para mim vem aquelas tabelas de horários semanais, assim, cheia de coisa. Essa é a imagem que vem na minha cabeça quando eu penso em novo ensino médio. Porque o número de disciplinas que os alunos têm é uma coisa de louco, assim, 19 disciplinas na minha Aham, escola. Gente, é muita coisa, assim, né? Então, parece que é uma tentativa sei lá, sei lá, deixar a coisa integrada de alguma forma, mas na prática totalmente fragmentado, assim. É uma uhum, coisa. Porque daí tu coloca o professor de matemática para dar aprofundamento de área, não sei o quê, nananana, e daí tem um monte de coisa, mais a disciplina dele, e às vezes não. Se a escola optou por oferecer uma trilha do novo ensino médio, por exemplo, os professores vão ter que dar conta daquilo, independente da área que seja, né? Então, quando eu aham, entrei no estado, eu dei linguagem corporal, dei projeto de vida, dei todas essas disciplinas que vieram com o novo ensino médio, assim. E uhum, aí é uma coisa que faz o trabalho ficar um pouco sem sentido, apesar. Porque é isso, eu já, na teoria, incorporo muito daquilo que está escrito nas minhas aulas, daquilo que está escrito, previsto ali nessas trilhas e tal, né? Eu acho que é uhum, uma tentativa de fazer os professores se atualizarem, mas na prática é só uma demanda muito grande de trabalho, uhum. assim. Tem alguma questão positiva que tu vê? Hum, se funcionasse e se a gente tivesse o número adequado de professores e, enfim, não fosse mais uma demanda de trabalho, eu acho interessante a ideia do estudante ter um peso naquilo que interessa mais ele, tipo assim, ter mais disciplinas daquilo que interessa mais ele, entendeu? Eu não Uhum, acho isso negativo, eu gosto disso, assim. É porque a uhum, gente, no ensino médio, a gente entende quais são as nossas aptidões, o que que a gente realmente prefere estudar e na vida depois é assim que é mesmo, né? Tu não vai ficar uhum, estudando, te matando pra estudar coisa que tu não tem nenhuma relação, assim. uhum. Fico pensando eu no meu ensino médio, se eu pudesse escolher, eu teria escolhido ficar nas linguagens das humanidades e teria deixado a matemática de lado muito antes do que eu deixei. Tá, essa é uma questão para se pensar, né? Mas deixa eu te perguntar, tá, da definição, por exemplo, do conteúdo curricular, a SEDUC tem algum papel? Tem. A Seduc tem o papel, na verdade, assim, a gente tem que seguir a BNCC, né? E daí a Seduc, ela manda, no início do ano, a matriz referencial
curricular com as habilidades que na teoria tem que ser trabalhadas por trimestre. Tipo assim, bem Uhum, separadinho ali. Essa do que define, assim, meio essa do que define o currículo. Só que uhum, daí, na minha área de arte, isso é particular, assim, também. Porque enquanto, por exemplo, na língua portuguesa, a gente vai ter objeto do conhecimento, que é tipo o conteúdo, né? Vai estar lá uhum, dizendo assim, estrutura tal, sei lá, não sei nem dizer nenhum conteúdo em português. As estruturas gramaticais, não sei o quê, tá? Vai estar lá aham. dizendo direitinho o conteúdo. Em arte, isso não acontece. Vai estar assim, objeto do conhecimento, artes visuais. Não Sério? tem tipo, sério. É coisa de louco. Não tem tipo o conteúdo. Isso é todo uma consequência de um desmonte mesmo da área, assim. E como é que Então, tu, tá, e como é que tu escolhe o conteúdo para ser trabalhado nas aulas? tá, legal. Tem algo que também é proposto, isso é uma coisa que eu acho legal, pela Seduc, que é nas 2 primeiras semanas de aula fazer uma avaliação diagnóstica, que eles chamam Uhum, assim. Que na prática é tu olhar para os alunos e pensar, opa, quem são vocês, o que vocês querem da vida, né? É isso, assim. E eu gosto muito de ir por esse caminho. Tipo, tá, em que momento da vida eles estão, o que eles têm de bagagem de arte, o que eles não têm. E aí eu uhum, monto o meu planejamento a partir disso, assim. Elenco conteúdos que eu acho importantes para a formação deles na minha área, assim, e coisas que eu sinto que vão agregar no repertório cultural, artístico deles, assim. Então, e eu vou também, e também, né, não vou dizer que não, eu vou por coisas que me motivam, assim, né, coisas que uhum. vão fazer sentido para mim no Então, meu dia a dia. aham. Então tu busca mais um pouco também na tua experiência, vamos dizer, no que tu conhece, para balizar o conteúdo, entende? Para estabelecer os contornos do conteúdo, se eu entendi bem, é isso? O que eu conheço e também às vezes o que eu não conheço, porque pode ser que eles me falem coisas que eu não conheço e aí eu vou ter que ir atrás, assim. Uhum. E como é que tu Tipo, sente, tu te sente à vontade, assim, de para escolher esses temas todos que tu trabalha, assim, se sente livre, à vontade? totalmente à vontade. Uhum, uhum, Mas eu sei que isso é particular de cada instituição, assim. uhum, Mas é que e também eu acho que é particular da minha área, assim, né? Não tem essa cobrança que vai ter do Enem, do vestibular, que cai muito sobre as professoras e professores de português, de matemática, de dar conta daquele conteúdo, né, bem programático. Isso não tem em arte, então é uma relação diferente. Acho que até por isso que tem até isso de deixar mais. Não ter alguém que está ali supervisionando isso tão uhum. fortemente. Fica mais à vontade, então, vamos dizer assim, né? Fico, fico. Uhum. Muito bem, né? Em relação aos seus alunos, né? Tu disse que tem esse momento de sondagem, né? Os alunos, as alunas, no início do ano, e tal, né? Mas como é que tu fica sabendo da realidade dele, dos contextos de vida deles, né? Dos seus alunos, das suas alunas? Bom, tu já disse que tem esse momento aí. Como é que tu faz essa conversa com eles ou ao longo do ano, se tu tem outras formas também de, não sei, né, de entrar em contato com a realidade deles e delas. Sim. No início do ano é sempre uma surpresa, né? É uma tentativa ali, né? Tu chega no escuro, assim, né? Porque tu não sabe quem são essas pessoas que vão estar lá sentadas na tua frente, ainda mais se é uma escola nova, ou se é uma escola, por exemplo, lá na minha, que é só ensino médio, os primeiros anos são sempre novos alunos, né? A gente não Uhum, conhece. uhum, Então, eu penso em algumas atividades-chave, assim, né? Eu gosto muito de lançar perguntas disparadoras e ver o que eles trazem a partir disso, assim. E aí eu vou puxar para minha área, que é da linguagem visual, e ver também, que também já me ajuda a ver o repertório deles em relação a isso, ver quem tem mais aptidão, quem consegue se comunicar a partir da linguagem visual, quem não consegue, né? Então, colagem, desenho, escrita, eu vou muito a partir disso, exercícios de criação poética.
artística bem amplos, assim. Esse ano, por exemplo, eu comecei com a pergunta para eles, assim, para eles responderem de onde eu venho, de onde eu vim. E eles podiam falar da família, podiam falar do bairro, podiam falar do que quer que eles, do que a pergunta convidasse eles a responder, assim, né? Eu sempre faço isso, assim. Agora eles já se acostumaram, porque no início eles ficam assim, ah, Sora, mas que pergunta tá errado, tá certo? Eu falo, gente, não tem errado, certo? Quero, né? Quero que vocês, é o processo de vocês, né? De Uhum. desenvolvimento. Então eu vou normalmente por esse caminho, eu gosto de fazer assim. Além dessa pergunta, né, que é mais geral, né, vamos dizer assim, né, que ela deixa eles com muita vontade, né, para poderem responder o que quiserem. Tu faz outras perguntas mais próximas à tua área, ao teu campo, né, de atuação, ou tu faz outras perguntas tentando aprender e apreender a realidade deles? Nesse teu instrumento, esse diálogo com eles, né? É que eu acho que alguém me ligou. Você tá me ouvindo? Agora tô. Eu dei uma travadinha aqui. Tá, deixa eu só, porque eu acho que alguém me ligou e travou, então eu vou avisar pra pessoa não me ligar. Não me ligar. Tu tava perguntando se eu faço outras perguntas. Isso, além dessa mais geralzona, assim, né? E se tá, essas outras perguntas são mais associadas um pouco, tu querer saber o que que eles, a visão deles, né, enfim, em relação à tua área, as vivências deles em relação à tua área, ou a vida deles, o contexto de vida deles, como é que são essas perguntas? As perguntas desse momento inicial, tu diz? Isso. Ah, faço muito. Eu sempre pergunto como é que era a aula de artes antes de eu estar ali. Eu sempre pergunto Uhum, como é que era essa aula, o que que vocês faziam, o que que vocês entendem por aula de arte. Porque eu quero chegar já para romper com algumas coisas. Às vezes eu, uhum, né, eles vêm com algumas práticas que eu acho legal, vem com relatos de professores que têm práticas que eu acho legal, e tem momentos que não, assim, que é tipo, ah, se for lá na minha escola, dava uma coisa pra gente pintar e deu. Ah, tá. uhum, Então daí isso também já faz eu entender aonde que eles estão, assim, né? uhum. E pergunto muito, assim, sobre vida pessoal também. A gente O que produz que eles muita falam? coisa. O que que eles falam que te chama a atenção da vida pessoal deles, das vivências deles, dos contextos e situações das suas vidas? O que que te chama alguma assim, curiosidade? O que que te marcou? O que tu lembra? Ou o que que caracteriza de um modo geral também o que vem, né? Não sei. Quer que eu fale alguma situação marcante, assim, desse contato com a vida pessoal deles? Ou é É, isso, assim? porque às vezes, por exemplo, eu sou professor também já há um bom tempo, né? E às vezes, claro, tem situações, tem alunos que às vezes são, né, às vezes nem falam em público, falam em particular, mas geralmente no público, de público, né, eles colocam situações, né, viveram lá no bairro, vou dar um exemplo, tá? Ah, não, lá no bairro tem 9 horas, é toque de recolher, porque o tráfico lá, o cara da zona, né, manda fechar o comércio e tal, quer dizer, então são algumas situações mais gerais, né, do cotidiano, né, então, não sei se situações dessa natureza ou outras mais ou menos similares, enfim, né, o problema do transporte, onde mora, questão de emprego, brigas na família, quer dizer, situações são várias, né. Ah, ixi, mas aí tem muita coisa mesmo, porque pensa que eu tenho 800 alunos Tem 25 atualmente. turmas, é isso, né? Né? Nossa. Então, essa realidade aí, especificamente isso do toque de recolher, eu nunca me deparei com essa situação. Mas o transporte, os problemas familiares, a falta de acesso, ah, excesso de trabalho, né? De ter essa Uhum, tripla jornada de trabalho, cuida da família, estuda e trabalha, tipo, para uma uhum, pessoa de 16 anos, assim, né? Isso é uhum, uma vivência comum, uma realidade frequente, e eu percebo muito eles também quando eles acho que é bonito assim quando eles se sentem à vontade para te procurar para falar um pouco, para desabafar, assim. Tem uhum, vários alunos assim, isso acontece, uhum. isso é legal, Tá, assim. uhum, legal. Tá, Pode- e esse saber dessas coisas deles, tá?
esses temas que atravessam a vida deles, né? Não só temas, às vezes também emoções, enfim, um conjunto. De alguma forma, isso é incorporado no teu currículo, nos teus conteúdos, no teu planejamento? Sim, eu diria que sim. Eu diria que sim. Às vezes acontecem algumas coincidências, de tipo, eu senti que talvez eu devesse ir por um caminho, e isso realmente isso é uma demanda deles, assim, acho que isso é legal, mas é totalmente incorporado, assim. É, Dá um por exemplo, exemplo, tem um exemplo que posso me dar? sim, posso dar um exemplo. Terceiro ano do ensino médio, assim, eu senti que muitas situações, assim, de, gordofobia, situações de racismo, muito ligadas ao corpo, assim, à aparência do Uhum, corpo. E daí eu pensei, bom, está previsto que eu tenho que trabalhar com vanguardas europeias, por exemplo, que é um conteúdo que cai no Enem, no vestibular, no terceiro ano do médio, assim, é interessante, né? Porque se os alunos do particular estão aprendendo isso, por que que eu não vou dar para os meus do público, né? Eu quero que eles estejam por dentro. Aí eu penso, tá, como é que eu posso talvez incorporar essas questões que eu estou vendo deles, assim, dessa demanda, nem uma demanda, né, desse sofrimento, às vezes, de situações de bullying e tal, né, de uhum, violência mesmo, como que eu posso incorporar isso, talvez, nesse conteúdo, assim, isso foi um movimento que eu fiz. Então, eu quis falar sobre como a percepção de beleza mudou ao longo do tempo, e daí eu já inseri essa discussão de padrão de beleza, questão racial, tudo isso para discutir o belo na arte. E aí também trouxe a questão das vanguardas, trouxe a questão da colonização, trouxe a questão, toda essa relação, assim, foi uma conversa muito boa. Daí um exemplo que é legal, assim, é de uma aluna minha negra, uma menina negra, gorda. Tipo, eu dei essa aula sobre padrão de beleza e tal. Ela terminar a aula assim, vai olhar, vassoura. Então quer dizer que não é uma questão de opinião. Isso aí pra mim foi muito massa, assim, tipo, não é uhum, opinião, é histórico, é um processo histórico, é uhum, herança colonial, tipo, ela sacou, assim, sabe? uhum, Então essas coisas são muito legais, que não estão previstas, são incorporadas à medida que eu entro em contato com o que eles me mostram que eles precisam, assim. uhum. Tá. Das tuas aulas, enfim, que recurso didático tu costuma usar nas tuas aulas, né? Imagino que seja bem variado, imagino, né? Então, tô aqui. E quais esses recursos a escola disponibiliza ou é tu mesmo que Uhum. banca? Enfim, como é que é isso? Eu não banco nada, não vou bancar nada. Não, o que que acontece? Acho que é legal isso de criar contatos, assim. Então, por exemplo, eu levei meus alunos em várias exposições da Bienal, me meti bastante, aí, eventualmente, a curadora lá do educativo, Lobina, sobrou material aqui, tu quer? Opa, quero. Vou lá e pego. Então, tem esse movimento que é legal, assim. Tem coisas que a escola disponibiliza, que eu solicito com bastante antecedência, aí sim elas conseguem. Tem coisa que Aham, vão te dando. Professora de arte, assim, as pessoas te olham, você está precisando de tinta? Tem um resto lá em casa. Daí a pessoa vem em traz, assim, isso rola bastante. E também uso muita coisa reciclada também, assim, tipo, muito papelão, assim, se precisar folha e tal. Mas eu também sou bem convencional. Quadro, se me dá um quadro e uma caneta, eu dou aula também, né? Não uhum. precisa sempre Essa, estar com essa quantidade de aham. materiais, assim. Essas visitas, né, fora, essas visitas orientadas, eles vão por conta nos locais, a escola bota um ônibus, como é que se dá, como é que se organiza para isso? Das minhas experiências, eu levei eles de ônibus de linha. Ônibus de linha, tá. Daí cada um foi responsável pela sua passagem. Se quiser levar um lanche, até a gente até consegue levar o lanche que seria disponibilizado na escola naquele dia, dá para pegar antes, retirar antes e levar para o passeio, né? Uhum, Mas a gente combina de se encontrar na escola, ou aqueles que moram mais próximos, ou são maiores de idade, podem encontrar direto no lugar, e a uhum, gente vai de ônibus de dia, assim. Mas esse ano teve uma situação que foi a visita ao Museu do Hip Hop, que a escola pagou o ônibus. Então aham, isso é um momento específico, assim, que daí dá para botar um ônibus, não é todo o passeio. uhum, ok. Lobna, tem a Seduc tem na sua página lá da secretaria, tem materiais de suporte, enfim, inclusive até sugestões de planejamento de aula e tal.
Chegou em algum momento a dar uma olhada nesse material que tem lá? Sim, eu bato o olho, assim, mas por curiosidade, também eu acho que Aham. um certo olhar de pesquisadora, assim, tipo, onde é que esse povo tá querendo falar que eu tenho que dar na aula. Daí eu olho lá e tal, às vezes eu penso, legal, é que na área, em arte, assim, às vezes tem, tipo, claramente tu consegue ver quando alguém é da área, que é da área e tá atualizado, assim, escreveu, ou não, assim, é uma coisa muito nítida, assim. Uhum. Eu olho, às vezes eu acho interessante, assim, mas normalmente quando eu vou pegar um material para usar como referência das minhas aulas, não é ali que eu vou olhar, assim, eu vou olhar Uhum. em outros lugares, assim. Uhum. Tá. Mas eu sempre olho no início do ano, porque eu preciso também desse respaldo, assim, né? Não vou sair a Uhum. louca dando qualquer coisa, assim, eu tenho que saber que Uhum. aquilo está minimamente previsto ali, assim. Então eu dou uma olhada para saber o que está rolando, assim, mas eu não me prendo a esses materiais. Como é que tu te vê como professora? Eu vou falar que nem meus alunos, essa pergunta está muito ampla. Então tá, vou tentar te ajudar. O, né, o que que tu faz de inovador nas suas aulas? O que que tu faz de diferente? Hum, deixa eu pensar. É que quando a gente vai responder essa pergunta, parece que é para tu parte de uma comparação com o trabalho de outras pessoas, né? E eu acho que eu gostaria de poder, isso é uma coisa interessante, eu gostaria de poder assistir as aulas dos meus colegas, porque eu não sei o que eles fazem na sala de Aham. aula. Tipo, eu Aham. tenho uma ideia, mas eu não sei, Uhum. assim, né? Então, às vezes eu me deparo com situações tipo, opa, eu não lidaria desse jeito, assim, mas tá. Também tem esse certo respeito de, tá, tua aula, minha aula, a gente não se cutuca, assim, né? Eu sinto falta disso, assim. Uhum. Talvez essas reuniões de alinhamento e tal, eu queria mais. Isso é uma coisa que eu falei esses dias para minha supervisora, inclusive, que eu gostaria que a gente soubesse como que os colegas avaliam. Porque, tipo, a minha avaliação e os meus critérios de avaliação podem ser completamente diferentes do meu colega. E isso é Uhum. complexo para os alunos também, assim, né? O Uhum. que também eu acho que é legal entender também. Porque na vida deles também eles vão ser avaliados de diferentes formas, em diferentes contextos. Acho que é legal também essa pluralidade. Mas eu fico curiosa. Uhum. Quando eu penso. Então, se eu estou entendendo, tu tem essa liberdade de tocar, fazer o teu currículo, as tuas aulas, enfim, e os seus colegas também, na tua visão. Sim, sim. Meus colegas também. Apesar Uhum. de sentir que esses que têm essa questão dessas disciplinas que têm maior carga horária, que são as disciplinas mais valorizadas, a gente sabe que isso tem muitos motivos por trás, assim, né, que é a matemática, o português e tal, pelos índices, né, que o Estado está muito mais preocupado com o índice do que Uhum. com a aprendizagem dos alunos efetiva. Eu sei que elas têm uma demanda maior de cumprir, assim, um conteúdo programático, mas eu também acho que elas têm liberdade, assim, de pensar como, de que maneira que elas vão fazer isso, ou se elas vão dar conta mesmo, assim, às vezes não dá conta. Uhum. Mas respondendo a pergunta, assim, como eu me vejo como professora, é uma professora que tá, tipo, aberta, atenta, assim, tentando. Nem sempre eu consigo também. Uhum. Porque eu quero criar relações de confiança com os meus alunos. Eu sempre falo isso para eles. Quero que, da mesma forma que eles confiam em mim, eu quero poder confiar neles, assim. Entender Uhum. que isso que a educação, assim, que Uhum. a aprendizagem só vai acontecer nesse sentido. Assim. Uhum. Legal. Bom, Lobna, assim, ó, enfim, em essência, eu já toquei nos tópicos que eu queria te escutar, né, e tal. Só conversando um pouquinho nesses minutos finais da nossa conversa, só dialogando um pouco contigo, né, vou pegar um pouco essa questão, mais uma troca aqui entre dois professores, tá, ou dois educadores, né, ou educadora e educador. Essa necessidade da gente poder saber o que os outros fazem, né, deveria ser atendida no planejamento da escola. A escola se Uhum, organizar para isto, tá? Isso tem a ver com como é que a escola vive no processo de ensino o seu projeto de ensino, né? uhum, Ela materializa aquilo que se propõe a fazer,
né, nos seus princípios, enfim, que está lá no PPP da escola, que, na verdade, o PPP da escola é a carteira de identidade da escola. Uhum. É mais do que um documento para ficar na gaveta, né? Lembrando sempre que o que interessa menos é o produto que irá sair, que pode sair desta aproximação entre uma e outra professora, ou entre uma e algumas professoras, né? Bom, isso por um lado. A outra questão que eu acho legal compartilhar contigo um pouco, eu também aqui na universidade, tu bem sabes, a gente tem que botar um conceito, uma nota lá e tal, na questão da avaliação, né? Na verdade, esta não é a avaliação. Esta é uma das formas de expressar o valor de um processo de aprendizagem, mas não precisa ser um número, e não precisa ser uma letra, pode ser uma ideia, pode ser um parágrafo, pode ser críticas positivas, pode ser chamar atenção para alguns aspectos do processo, da relação entre o educador e o educando, que não ficou bem equacionado, pode ser um diagnóstico, então, de como que a gente anda, né? Essa, em síntese, é a diferença entre uma avaliação formativa e outra somativa, né? Eu costumo dizer para meus alunos, olha, entendo a palavra avaliação, a tradução desta palavra, ela se chama pesquisa. Quando eu avalio, eu pesquiso a qualidade do processo educacional. E quando eu pesquiso essa qualidade, eu pesquiso e considero todas as variáveis intervenientes neste processo. Então, o aluno pode não ter aprendido, mas também porque eu, que sou o seu contexto, não ofereci condições adequadas, no caso dele, para ele aprender. A outra aluna talvez tenha aprendido com as condições que eu ofereci, né? Então, eu praticamente eu não faço prova com meus alunos. Uhum. Faz mais, olha, eu sou professor há 37 anos, né? Faz muito tempo que eu aboli prova, enfim, não faço isso. E tem essa relação muito, procuro pelo menos, nem sempre a gente consegue fazer, né? De tentar sempre avaliar junto com eles, a partir dos critérios que a gente compartilha, os critérios, né? E usa essa pesquisa sempre para ver como é que eu posso ajudá-los e ajudá-las a perceber ou apreender aspectos dos temas, conteúdos, tópicos que a gente discute, claro que é nível superior hoje, né, que eu trabalho. Mas trabalhei muito eu fui professor da educação básica, trabalhei 6 anos no Estado, no início da minha carreira, um pouco a semelhança da tua trajetória, eu já vou te situar aqui na tua trajetória, tá? Mas então isso foi muito importante para mim, para a gente conhecer também muitas coisas, né? Que a gente aprecia e do que a gente critica, aliás, né, na educação básica, né? Então, esses dois elementos eu queria trazer aqui para ti, né, que eu achei legal comentar contigo, enfim, né? E Essa questão da avaliação dá uma conversa imensa, assim, né? Porque se eu pudesse, assim, eu escreveria todo final de trimestre uma carta para cada aluno meu, falar tudo que eu percebi, assim. Para mim, os momentos mais legais é quando a gente, tipo, eu faço alguma proposta de criação artística, a gente vê tudo que todo mundo fez e discute para ver se aquilo está dentro do que a gente pensou, do que a gente não pensou. Isso, para mim, é o massa, assim, né? Muito uhum, mais do que, né, outras formas de avaliar, só que a questão é que eu não tenho tempo, né, para uhum, fazer isso. uhum. Eu tenho Mas acho que eu não talvez tenho, desculpe, fala. não, só talvez isso seja importante assim para a gente pensar, porque a minha escola está em reforma, então a gente está com períodos um pouco reduzidos de 40 minutos. Então pensa que eu tenho um período com as turmas de 40 minutos, né? Tipo, Uhum, é chamada, é tentar organizar alguma coisa e aí passou, assim, né? uhum, Então isso é bem complexo, assim. Daí tem duas turmas das 25 que eu tenho 3 períodos. E com essas eu consigo desenvolver coisas muito mais interessantes, assim. uhum. Essa variável tempo, né? Então, bom, isso é um outro debate também, né, que a gente teria que fazer uma outra conversa sobre a distribuição da carga horária das disciplinas.
né? É. Eu diria assim, em grosso modo, né? A dimensão cognitivista é muito hipervalorizada e a dimensão da expressividade, ou essa a complexidade que é o ser humano, a dimensão Uhum. lúdica, estética, enfim, tudo aquilo que vem junto, né? Eu acho não, tenho certeza que é muito pouco valorizada na escola, né? Mas, enfim, acho que a gente falar uma coisa, agora me esqueci, né? Mas não, mas Ali enfim. em relação à questão da carga horária, se tu quiser, não sei se tu tá, tipo, organizando isso, enfim, né? Se tu fez uma entrevista com vários professores, aí tu tá vendo, tipo, quanto tempo de planejamento, quanto não sei o quê, Aham. eu posso te mandar, assim, essas informações mais certinhas, assim, não sei se isso é do teu Não, interesse, não, porque eu me não. perco, às vezes. Aliás, uma pergunta. Onde é que tu planeja quando tu tem que planejar? Na minha cadeira da minha casa com o meu cachorro no meu colo. Tu tem ideia quantas horas por semana, não essas da contabilidade, né? Mas tu usas para planejamento? Eu acho que eu tenho dois planejamentos. Eu tenho esse planejamento, eu tenho três tipos de planejamento que eu faço. Um que é o burocrático, que é colocar lá na planilha com as habilidades, nananã, nananã, que eu tenho que enviar para a escola, que isso eu faço, tipo, olha, quanto menos tempo eu puder botar nisso, eu vou botar. É uma coisa bem braçal, assim, papapá, papapá. E eu faço mais, eu não sei, eu faço muito quando eu tô com eles ali também, de ficar pensando, assim, matutando, tipo, o que eu vou fazer, que caminho que eu vou. Às vezes eu tô Uhum. na rua, me veio alguma coisa, isso aqui vai ser legal relacionar com aquilo, começo a viajar e tal. Tem esses modos e tem momentos que eu sento pra viajar, assim, e pensar o que que eu vou fazer. E eu não vou, daí eu não coloco nessa tabelinha, né? Eu faço um outro, Aham, aham. eu pego um papel, vou começar a riscar, vou começar a pensar de outra maneira, assim. Uhum. Então, Não, legal. maneiras, assim. Aham. Agora eu me lembrei sobre a avaliação ainda. Em verdade, ao longo das semanas, dos nossos cotidianos com os alunos, com as alunas, nós avaliamos eles, muito por Sim, intuição. E se eu te sim. perguntar, eu acho que cada turma tu vai me dizer como é que é cada aluno, aqueles que são mais interessados, aqueles que participam, aqueles que se envolvem, aqueles que são Isso mais aí. arredios, tu vais me dizer, né? Então é um processo desse tipo de processo de pesquisa que eu falava, às vezes a Uhum. gente se vale menos dos instrumentos e mais da nossa intuição, da nossa percepção, né? E a Uhum. escola não olha para isso, né? Acaba não olhando para isso, né? Sim. Porque é aquela ideia, por exemplo, do parecer, né? Que é pedido no médio, isso não é pedido, mas, ou pelo menos não é na minha escola. Quando eu estava no, com os finais do fundamental, e com o fundamental, ali, enfim, Uhum, para os alunos da sala de recurso, para os alunos de inclusão, a gente faz um parecer. Cara, uhum, isso é muito mais legal, né? Só que a questão é impossível, é inviável tu fazer um parecer para todos os teus alunos, né? uhum, uhum. Então É, é um pouco. uhum. Teríamos que ter outras condições de trabalho, né, para poder dar conta disso, assim, né? É. Então tá. Lobna, querida, eu estou satisfeito, enfim, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, falar alguma coisa, algo que queira Espero colocar. que eu tenha te ajudado aí. Não, então assim, eu só tenho que te agradecer mais uma vez o seu tempo, né, tu disponibilizar para mim aqui, enfim. E então logo eu tenho é que eu tenho, eu entrevistei, eu acho que tu é a última que eu entrevisto, tá? Eu já Uhum, observei aulas também em outras escolas, entrevistei os professores, e vamos ver porque eu vou apresentar esse trabalho início de dezembro agora. Então, uhum, eu estou aqui numa correria louca, eu estou indo para Brasília dia 25, vou ficar até dia 9 lá em Brasília, né? Enfim, nesse meio tempo quero ver esse trabalho nesse material. Então tá, uhum. guria, tá? Muito obrigado, né? Pode contar comigo a hora que tu quiser, tá? Tem meu WhatsApp aí, enfim, né? Em outro momento, achar que eu possa estar contribuindo também. Né? Outro dia, sexta-feira, eu fui fazer um papo com os alunos da filosofia Uhum, sobre, a convite, claro, né, sobre o IDEB. E, uhum.
as questões que interferem na aprendizagem, né? Que às vezes estão muito mais fora da escola do que propriamente dentro da escola. Mas enfim, essa é uma Uhum. outra conversa. Mas tá, então estou aí, estou à disposição e te Massa, obrigada. agradecendo mais uma vez, né? Tá? E a gente vai se encontrar na escola. Aliás, amanhã eu vou estar lá. Amanhã não é meu dia. A gente não vai se ver. Depois é feriado. Ah, então tá. Guria, vai lá então, tá? Bom feriado Tá para bom. ti, descansa Você bastante, também. aproveita, tá? Vê se não trabalha muito, Eu vou tá bom? E tentar. mais uma vez, muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Beijo, guria. Tchau, até mais, nos falamos.